mulheres, tudo bem? Olha, voltando então para nossa terceira e última parte, falando sobre as lições do Ecosi, né? Como que elas são utilizadas, como que você trabalha com elas, né? E então essa última parte, na verdade, eu quero só comentar como que funciona a estrutura toda da lição. Aí, logo após da dramatização ou do teatro, você vai começar a ver sessões que tem lá em números romanos, um, dois ou três, e dentro de cada número romano você vai encontrar as letras, vai ter o alfabeto, né? A, B e C, ou só A e assim por diante. Então, aquele seria o tópico um, por exemplo. O tópico 1 vai estar falando sobre um certo assunto, aí dentro daquele assunto vai ter subtópicos, que seria o subtópico A ou B focado naquele assunto. E depois teria o tópico 2. E o tópico 2 teria dois ou três assuntos que está selecionado ou dividido com o alfabeto A, B, C ou D, e assim por diante, dependendo de lição para lição. E assim por diante, aí vai o tópico 3, o 4, e com as subdivisões com o alfabeto. Então, a parte da metodologia que eu falei seria a metodologia do teu lado esquerdo, coluna esquerda, que vai estar a pergunta, e depois vai ter o tempo, que vai ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependendo de cada tópico. E do lado direito vai ter o conhecimento. O conhecimento são as respostas daquelas perguntas que estão na metodologia. Essas respostas seriam uma base daquilo que você quer que as participantes lhe digam. Pode ser que elas lhe deem um outro tipo de respostas, que não tem problema, mas que as respostas estejam dentro daquele assunto. E você também pode vir com outras respostas dentro daquele assunto. Então, as respostas, que é a parte do conhecimento que também vai estar em cima, vai ter uma breve, ou vai ter a pergunta completa, e logo abaixo também, ou por numeração de 1 a 10, a 5, ou A, B e C, não sei. Aí vai ter essas numerações e são praticamente as respostas do lado do conhecimento, né, da coluna do conhecimento. E é só isso, é muito simples. Então, não precisa também ler por cada pormenor. As perguntas não é para serem lidas na íntegra, mas sim, é apenas um guia para você poder facilitar aquela sessão, aquela aula. Então, você leu, você viu a pergunta e pode até ler rapidinho, porque na verdade você já estudou aquela lição em casa, já sabe o que vai ser falado. E porque você já estudou e já sabe o que vai ser falado, muitas vezes você nem precisa de ler, né? Você já sabe o que vai vir depois, o que você tem que perguntar depois, né? Então, ele é apenas um guia. Você pode até ter esta lição na sua mão, né? Como um apoio, mas não fique lá lendo a pergunta em si, né? Por exemplo, se você for ver aqui nessa lição que é sobre a dignidade da mulher, ou a beleza da mulher, ou qualquer outra, até mesmo da história da marca, qualquer outra pergunta. E se você pegar ali e começar a ler, por exemplo, eu estou com essa lição que fala sobre a beleza e a palavra de Deus, né? Então, ali no último tópico, no 3, está dizendo qual é a verdadeira beleza. Aí promova uma discussão em grupo para responder as perguntas seguintes, enumere as respostas em um papel e coloca junto a definição da beleza da comunidade para serem comparadas. Você não precisa ler isso para a comunidade. Esse aqui é apenas o que você vai fazer, como que você vai aplicar essa tarefinha, esse tópico. Então não é para elas, é para você facilitador ou facilitadora. Aí, como lhe disse, então esse é o tópico 3, aí tem o A, B e C, né? Então, a letra A, como ele está pedindo para discutir em grupo grande, né? E escrever as perguntas num papel grande, e está falando lá a letra A. De acordo com a Bíblia, que características tornam uma pessoa bonita? Então, quais são as características que tornam a pessoa bonita? Aí está lá do lado do conhecimento, B. Aí, tá vendo que está até repetindo a pergunta de novo, né? Tá resumida, mas
Características de uma pessoa bonita segundo a Bíblia. 1. O coração de uma pessoa. 2. O interior. 3. O caráter. 4. O temor de Deus. 5. A alegria. Ou seja, isso são as possíveis respostas que elas vão lhe dizer segundo aquilo que foi estudado nos versículos anteriores dessa lição. Então, não, você vai ler, lógico, essa pergunta. Então, de acordo com a Bíblia, né? Que característica torna uma pessoa bonita? Você pode até começar assim. Olha, daquilo que nós lemos, quais são os fatores, as características que tornam uma pessoa bonita, então? O que, que a Bíblia diz, né? Tá vendo? Eu reformulei uma pergunta que você já sabia qual era a pergunta. Então, tenta fazer uma aula bem natural, entendeu? Sem decoreba, deixa fluir assim a aula, né? Então, para isso, você tem que gastar seu tempo estudando. Vai ter lições que você... é uma descoberta, né? E por ser descoberta, então você vai ter que aprender, você vai ter que ir um pouquinho mais além. É igual um professor, o professor ele estuda para a lição do dia seguinte que ele vai dar para os alunos. E assim é nós, né? Nós estamos indo lá dar lições, falar sobre assuntos que muitas vezes é desconhecido para nós, é desconhecido também para elas, e como nós vamos facilitar a lição, então nós temos que dar o nosso melhor. Então nós temos que gastar nosso tempo em casa. Gastando nosso tempo em casa, estudando bonitinho a lição, esse esboço, essa lição vai ser simplesmente um guia para você e vai fluir naturalmente, certo? Então procurem não ler, procurem não ser mecânica, procura não ser um robô, tá? Procura assim dar a lição naturalmente, brinca com elas, né? Deixa ser um ambiente bem agradável, elas vão gostar. E por último ali, onde você consegue ler que está escrito atitude, habilidade, avaliação materiais, também não é para ser lido para as alunas, para as participantes. É para você, para o seu entendimento, para o seu conhecimento. Porque se você está lendo essa pergunta antecipada, essa lição antecipada, se você está estudando a lição antecipada, você já vai saber quais são os materiais que você precisa, né? Não vai ser no dia que está dizendo ali, ó, você leva a história da Ana e entrega para todo mundo. Eu nem tenho a história da Ana comigo, né? Então você se prepara, olha, leva o desenho, a fotocópia do útero. Eu nem tenho isso, eu nem preparei, eu nem sei aonde está. Tá entendendo? Então tem certas coisas que você tem que se preparar, você tem que fazer o seu melhor, você tem que se dedicar a esse tipo de treinamento, né? Tem que dar o melhor, ponto final, né? Então essa partezinha da atitude, habilidade, avaliação, materiais, não é para elas ser lida, é para o seu conhecimento, para você saber. Ou seja, avaliação, quando que eu sei que as participantes entenderam a minha aula? Né? Então elas entenderam minha aula quando, ou por quê, ou é assim, e aí por diante, tá bem? Olha, eu espero ter sido bem esclarecida em relação a como utilizar as aulas. Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato, falem, né? Vamos esclarecer o máximo possível. Mas é super simples, as lições são simples. Vai começar a surgir algumas lições que não vai ter essas colunas, essas 3 colunas, que é do método tempo e conhecimento. Ela vai ser, ao invés de estar em vertical, vai estar na horizontal. Mas vai ser perguntas e as respostas. Perguntas e as respostas de uma forma horizontal, né? De uma outra maneira de digitação e... Enfim, estamos sempre melhorando, improvisando. E outra questão... as lições, elas são feitas, são realizadas, cada dia tem uma nova lição. Então não fiquem pensando que são só aquelas que eu deixei. Então a cada dia eu estou trabalhando para traduzir novas lições em português. Tem outras pessoas traduzindo também em português. Tem novas lições em inglês. Se você tem habilidade no inglês e consegue ler o inglês, você também pode traduzir também em português. Você pode até ler a lição em inglês e dar aula em inglês, enfim. Existem muitas lições, são mais de 10.000 lições para poder ser aplicada na comunidade, tá? Mas por enquanto vamos ficar com essas aqui, que são as básicas, mas pense que não são só essas. Existem muitas lições
para poder ser abordado. Se tiver algum tópico que você queira aplicar na comunidade, pergunta, Lia, você sabe dizer se tem esse tópico já traduzido ou se já existe esse tópico? E eu posso com certeza buscar e pesquisar para vocês, certo? Se não tiver, criamos nossa própria lições, né? Por que não? Podemos também criar, né? Olha, um beijo grande e espero que vocês tenham aí um tempo maravilhoso na comunidade, na reunião das mulheres e que esse trabalho, esse ministério cresça aí na sua região e que o reino de Deus se expanda cada vez mais através desse ministério evangelístico criativo, né? Com as mulheres. Um grande beijo mais uma vez e até a próxima então. Vai, ficam com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau.